Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, como você está no dia de hoje? Como você dormiu nessa segunda? Espero que você esteja bem, que tenha tido uma excelente noite de sono. Nessa terça-feira, o devocional tá tão especial. A gente vai falar sobre escolhas e consequências. E continuando o estudo sobre a vida de Eva, eu quero que você preste atenção. O tema do devocional dessa terça é como as nossas escolhas afetam nosso relacionamento com Deus e com os outros. O texto está em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 8, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã, pela noite de sono. Obrigada porque o Senhor tem nos capacitado. Obrigada porque o Senhor deixou a Tua palavra para que a gente pudesse estudar, aprender, crescer, saber um pouco mais de Ti. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui ouvindo e aprendendo mais do Senhor. Nesse momento eu quero te pedir, Pai, que Teu Espírito Santo visite cada mulher que está fazendo o devocional comigo esta manhã, capacite, dê discernimento, sabedoria, abra os ouvidos espirituais, os olhos espirituais para que elas possam ouvir aquilo que o Senhor quer, enxergar aquilo que o Senhor quer mostrar e que elas sejam transformadas para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Fala assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que esse texto nos ensina? E eu quero que você preste muita atenção, tá? A gente aqui, só para você entender o contexto, Deus criou todo o jardim, Deus criou o homem, Deus criou a mulher e Deus deu atribuições para cada um deles, tanto para o homem quanto para a mulher, certo? Mas a gente aprendeu que Deus deu uma função para o homem e a gente aprendeu também que ele deu uma função para a mulher. Só que a função da mulher era qual? Que a gente falou ontem, era ser uma auxiliadora idônea, era ser uma mulher que pudesse ser mais sábia, trazer orientação, trazer conselhos, né? Amparar, apoiar as decisões deste homem. Era ser uma ajudadora realmente, uma auxiliadora realmente. Mas a gente viu que eu acho que Eva estava meio ociosa, eu acho que Eva viu aquelas árvores todas, aqueles frutos, tudo lindo e tal, e ficou sem fazer nada no Instagram naquela época. O que foi que ela fez? Foi conversar com a cobrinha. Acho que ela meio que estava sozinha, Adão estava muito distraído lá com as girafas, os elefantes, não é? E aí Eva, vou aqui passear, e nesse passeio mortal, porque até hoje a gente colhe, não é? As consequências dessa escolha de Eva, ela se depara com a serpente. Na verdade, era o próprio Satanás, né? Ela se depara com a serpente. E quando ela tá lá vendo aquela serpente, eu acho que ela é envolvida, ludibriada, né? Com aquela narrativa, com aquele papo, que muitas vezes é isso que acontece conosco, ou não? Às vezes, nós ficamos muito envolvidas e empolgadas com algumas propostas que aparecem para nós. Só que a gente esquece que as nossas escolhas, elas têm consequências, e muitas dessas escolhas erradas geram consequências que impactam drasticamente, profundamente no nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas.
E a gente viu isso aqui nesse texto, porque foi isso que aconteceu com Eva. Eva estava lá passeando no jardim, sozinha, aí vem a cobrinha, Evinha, cadê tu? Não sei o que. Eva olhou, nisso que Eva olhou a cobra, disse, vamos conversar aqui. A cobra começa a falar com ela começa a conversar com a serpente e a serpente começa a dizer, vem cá, Eva. Vamos ler aqui o texto? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vê como é interessante, né? A serpente ali, ela quis lembrar a Eva qual era a ordem de Deus. É tipo assim, vem cá, Eva, é isso mesmo? Deus disse que não era para você comer da árvore? E Eva ali disse o quê? Então, vê, ele disse que, olha o erro de Eva, já começa aí, tá? Olha só o pecado de Eva, eu já vou mostrar para vocês. Já começa daí quando ela diz, do fruto das árvores podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não posso comer nem tocar nele. Em nenhum momento a palavra de Deus mostra Deus dizendo que eles não poderiam nem tocar. A Bíblia diz que tudo foi feito ali por Deus, certo? E Deus disse assim, ó, de tudo isso aqui vocês podem usufruir, vocês podem aproveitar, é tudo para vocês, mas aquela árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque certamente, se assim o fizerem, vocês morrerão. Em nenhum momento Deus diz, você não pode nem tocar. Às vezes é isso que a gente acha, quando a gente está vivendo a nossa vida secular, porque nós estamos no mundo, embora não sejamos do mundo, e a gente acha que a gente não pode nada. Ah, tem isso aqui, eu não posso nem ver. Ah, isso aqui eu não posso nem... Não, Deus ele nos dá um direcionamento, e nós precisamos ter força o suficiente para obedecer o direcionamento de Deus. Deus não disse que você não pode usar tal tipo de roupa. Ele diz que você tem que ter prudência na sua vestimenta. Ele em nenhum momento disse que você não pode tal coisa. Vocês percebem como nós... Veja, esse pecado já estava desde a criação. Temos a tendência de dizer que Deus disse aquilo que ele não disse. Isso aí já é um erro, porque a gente literalmente coloca palavras na boca de Deus e não podemos fazer isso. Quem somos nós? Eva já começou errando daí. Depois, Eva começa a se envolver com a narrativa da serpente, que é o que muitas vezes acontece conosco. E nós esquecemos que as nossas escolhas têm consequências. Por isso que eu coloquei como tema do devocional de hoje, como as nossas escolhas afetam o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Em primeiro lugar, afetou o relacionamento de Eva com Deus a partir do momento que ela desobedece a Deus. É tanto que quando Deus vai cobrar de Eva depois uma satisfação, ela não assume a responsabilidade dela. Veja, na criação, a serpente, ela era o próprio diabo, não é ali? Era o próprio diabo. E a gente acha que muitas vezes, hoje em dia, o diabo vai vir para nós da forma como apareceu para Eva lá no jardim. Vai tentar desviar a gente do nosso propósito da mesma forma que a serpente fez com Eva. Mas não. Muitas vezes, o mal vem para nós em formato de uma tela, quando você não está ali aproveitando o seu tempo, em formato de um relacionamento, seja romântico, seja de amizade, seja profissional. Às vezes vem em formato de um desejo, de um sonho, você aspirando a algo completamente diferente daquilo que Deus sonhou para você. Às vezes vem em formato de movimentos, não é? Um movimento X, um movimento Y, aí você acha que não tem problema nenhum, é só um movimento. Mas é um movimento que te distancia completamente daquele propósito original que Deus desenhou para mim e para você. Aí a gente se encanta, a gente se envolve, a gente diz, é isso mesmo. Porque foi isso que o diabo fez com Eva. Em outras palavras, o diabo para Eva naquele jardim disse assim, olha só, não acredita muito no que foi dito. Você dizer que não pode comer, que nada, você pode comer. Acontece que se você comer, você vai ser muito poderosa. Lógico, você vai ser uma mulher que vai ter visão de futuro de uma forma incrível. Você vai ser como Deus, ou seja, você vai ser empoderadona. Isso não é ruim, é isso que Deus não quer que você seja, mas isso é maravilhoso. Aí Eva viu aquela narrativa, um pouco ousada, e viu o fruto bonito e gostoso, não é? Porque a imagem conta muito. E ela se encantou. A Bíblia mostra que os olhos deles, tanto de Adão quanto de Eva, se abriram, porque Eva não só pecou, mas ela fez Adão pecar.
não é? Ela olhou aquilo e disse, olha só, come isso aqui é maravilhoso. Como uma mulher desposicionada, né? Uma mulher fora da posição que Deus colocou ela, é capaz de fazer negativamente, não é? Você tivesse ali, alinhada no propósito que Deus tinha para ela desde o início, certamente ela não ia convencer o marido dela a pecar, porque a ordem era, não coma. Ela não podia estar lá tomando banho no rio, podia, mas ela foi, não. Às vezes a gente precisa fugir mesmo de algumas propostas, porque as consequências não ficam só sobre nossa vida. Muitas vezes as consequências das nossas escolhas cairão na vida de outras pessoas. Olha só o que está no versículo 8. Diz assim, quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles se esconderam de Deus. Muitas vezes, quando nós fazemos escolhas erradas, é isso que nós fazemos. O pecado, ele é tão podre, ele é tão sujo, que quando a gente toma uma atitude que a gente sabe que fere o coração do Senhor, a gente não tem coragem nem de conversar com Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo. E é tão ruim porque é isso que o pecado faz. Ele não só arruína você, como te faz acreditar, ou seja, ele continua mentindo para você. Porque só um parênteses aqui, o pecado ele não cumpre o seu propósito, nunca. Ele te vende uma felicidade e quando você compra aquilo que ele te vende, você vê que não há felicidade. Então ele não cumpre o propósito dele nunca. E não só não cumpre o propósito, como ele continua mentindo para você. Porque o que é que o pecado faz? O pecado faz você acreditar que por conta dele é impossível Deus te ouvir, é impossível Deus te perdoar, é impossível Deus te amar, e aí você fica com peso na consciência. Você mentiu, você falhou dentro do seu trabalho, você não foi tão justa como você deveria ser, você não foi tão sábia como você deveria ser, você teve uma briga na sua família com seu marido, com um parente, você teve um conflito dentro da sua empresa, com uma colaboradora, com um fornecedor, e aquilo vai ardendo no seu coração a ponto de você não querer nem falar com Deus. É tipo assim, eu não tenho nem coragem de falar com Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva no primeiro momento, quando Deus chega para Adão e diz assim, oxe, Adão, cadê tu? Tá escondido? O que foi que aconteceu? Ele diz assim, eu não fiz nada, na verdade foi a mulher que o Senhor me deu, diga-se de passagem, que me deu o fruto e eu comi. Ali você já começa a ver as consequências do pecado, a falta de posicionamento, não é? Aí Deus vai para Eva, veja, na verdade a serpente me enganou e aí eu comi. Aí Deus, vamos então para a serpente? Né? Deus ele é muito sábio até na hora de corrigir. Mas o que que a gente vê nessa postura deles, dessa família? Como o pecado, como uma decisão ruim, como uma escolha errada, em primeiro lugar, afeta a nossa relação com Deus. A gente não consegue ser honesto com Deus. Eles não foram honestos com Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi querer fugir de Deus. Eles se esconderam de Deus. Foi a primeira coisa, quando na verdade eles deveriam se lançar aos pés do Senhor, correr para Deus e dizer assim, eu pequei, me perdoe. Quem fazia muito isso era Davi. Se a gente lê os salmos de Davi, a gente vê que ele diz, olha, perdoa a minha iniquidade, me escuta, me salva. Eles não faziam, Adão e Eva não faziam isso, não fizeram isso. Isso é o primeiro sinal de que aquilo que você fez não foi legal. Se você aí tiver em dúvida, poxa, será que isso que eu fiz foi bacana? Sabe qual é o primeiro sinal? É como você se vê diante de Deus depois daquele fato. Cuidado com as decisões erradas, com as escolhas erradas, porque elas podem afetar a sua relação com Deus, que é a base da nossa vida, e também pode não só afetar a nossa vida, mas afetar a vida de outras pessoas. Eva ali poderia se posicionar de uma forma diferente diante de uma oportunidade, diante de uma porta que se abriu para ela, que na verdade não estava se abrindo uma porta, na verdade estava se abrindo um abismo para ela. Cuidado com algumas portas que podem aparecer na sua vida com a narrativa meio florida de que é uma oportunidade de crescimento, de prosperidade, de riqueza, de fama e sei lá o quê, quando na verdade é um grande abismo que está se abrindo para você. Cuidado com as oportunidades que você quer abraçar. Pense em primeiro lugar se aquilo está ferindo uma direção de Deus para sua vida. Isso é o termômetro para você seguir ou recuar. E nessa terça-feira eu quero te fazer essa pergunta. Em que momento você está? Em momento de seguir adiante
ou o momento de recuar. Que Deus te abençoe, que Ele te conceda uma excelente terça-feira e chama suas amigas para estarem conosco, para que a gente forme essa linda comunidade feminina de mulheres que buscam centralizar o coração na vontade de Deus, tá bom? Eu espero você amanhã. Um beijo grande. Tchau, tchau.